Fala galera, hoje o comparativo é sobre esses dois smartphones aqui, o Meizu Pro 6 Plus e o Nubia Z17 Lite. Dois smartphones muito interessantes aí, concorrentes tanto de preço quanto de especificações, então sem muita enrola, bora lá pro vídeo e ver qual dos dois é melhor. Bom, aqui eu não posso negar que o design dos dois é coisa diferenciada, tá? Os chineses sabem o que eles fazem em relação a design. Apesar do Nubia ter um design mais próprio, né, digamos assim, os dois são lindos demais. Eu particularmente gostei mais, não da beleza em si, né, do Meizu, mas eu acho que o acabamento do Meizu ainda é um pouco melhor do que o do Nubia. E também o fato dele ser mais fino e conseguir ter mais bateria mesmo sendo mais fino foi uma coisa que eu achei bem interessante no design dele, né? Como ele conseguiu ser tão leve, fino e ter uma bateria maior ainda que o do Nubia. Então, na minha opinião, né, nesse ponto aí, o Meizu leva a vantagem. Mas também não é grande coisa, tá galera? O Nubia é um smartphone lindo, sem dúvida. Bom, partindo aí para o display, por mais que o Nubia tenha uma linda tela IPS aí, praticamente sem bordas até as laterais, né? Full HD, a gente não pode negar que a tela do Meizu é muito superior à dele ainda assim. É uma tela Super AMOLED Quad HD, galera. É uma tela com uma resolução extremamente alta, que tem cores muito fiéis. Não que o Nubia não tenha, as cores também do Nubia são muito boas, mas a gente conhece aquele preto absurdo da AMOLED e a gente tem que destacar outro fator também, que a gente pode regular a temperatura da cor. Então a gente consegue, né, nessa Super AMOLED, uns tons brancos, mais brancos do que a gente tem aí na média, né, quando a gente olha para uma tela da Samsung aí, que a tela geralmente é mais amarelada. Dá pra gente regular isso aqui e a tela fica com um branco bem legal, mesmo sendo uma Super AMOLED. Bom, o Nubia tem uma tela de 5.5 polegadas e o Meizu uma tela de 5.7 polegadas, que é um pouquinho maior aí. Além de tudo, os dois contam com Gorilla Glass, com versões não especificadas, porém é bem nítido o toque das duas telas, é exatamente o mesmo feeling na hora que você toca o dedo nas duas telas, desliza muito bem e isso te traz uma proteção melhor aí contra... Temos aqui uma boa diferença também na duração de bateria. Fazendo exatamente os mesmos testes aí durante toda a tarde, o Meizu ficou com 74% de bateria, enquanto o Nubia terminou aí os testes com 60%. Então é uma diferença bem considerável aí de mais ou menos 20%. Outra coisa que o Meizu tem de vantagem é o carregador, que é muito mais rápido do que o do Nubia. Nós temos um carregador aí de 12 volts 2 amperes contra um carregador de 5 volts 1.5 amperes do Nubia. A única desvantagem aqui é que você vai precisar usar um adaptador, porque o plug do Meizu é o mesmo plug da China e dos Estados Unidos. Apesar dos dois possuírem NFC de fábrica, apenas no Nubia essa função vem ativada. No Meizu ela não vem ativada na versão global aí da ROM dele, então no Nubia você vai conseguir usar. Porém, eu tentei e não consegui usar com pagamentos. Diz que a ROM foi modificada e eu não consegui usar o Google Pay para fazer um pagamento com NFC aí. Bom, eu usei os dois smartphones por basicamente uma semana e meia cada um e eu não percebi diferença nenhuma significativa em sinal da operadora, em Wi-Fi ou Bluetooth, nada desse tipo. Se for relacionado a isso, você não vai ter diferença nenhuma entre os dois, eu considero aí um empate técnico nessa área. Todos os dois têm um ótimo sinal de Wi-Fi da operadora. Bom, a diferença se torna bem grande quando a gente vem aqui para o lado do processador. Desempenho, benchmark, jogos e tal. Bom, a gente tem aqui no Nubia um Snapdragon 653, que é um processador octa-core aí com 4 núcleos A73 e 4 núcleos A53. Apesar dele ter basicamente o mesmo clock aí e quantidade de núcleos do Exynos 8890 do Meizu Pro 6 Plus, a diferença de desempenho e economia de energia é muito grande, porque o processador do Meizu tem uma litografia bem mais moderna de 14 nanômetros, enquanto o Nubia tem uma litografia de 28 nanômetros, o que faz ele esquentar mais e consumir mais. Lembrando que eles não têm grandes diferenças na hora de jogar. Obviamente que o Meizu é mais potente e aguenta jogar jogos mais pesados e tem uma taxa de quadros um pouco mais alta do que a do Nubia.
mas a diferença não é muito grande nesse sentido, você vai conseguir jogar os mesmos títulos que você joga em um no outro. Uma vantagem do Meizu é que você vai estar com um processador mais preparado para o futuro do que o Nubia. Bom, o Meizu ainda conta com memória interna UFS 2.0, que é, digamos assim, o SSD dos smartphones. Então, a gente pode aí, a partir desse vídeo, né, na prática mesmo, o tempo de carregamento do Modern Combat 5, que vocês vão ver que é mais rápido no Meizu. Isso se reflete pelo processador mais potente e também pelo armazenamento mais rápido. Em termos de desbloqueio aí da digital, os dois têm basicamente a mesma velocidade. Por mais que o Meizu você precise apertar e ficar com o dedo em cima do botão, isso não faz com que ele seja mais lento para desbloquear não. O leitor digital dele é muito bom, assim como o do Nubia. O alto-falante do Nubia leva uma ligeira vantagem aí, reproduzindo um pouco mais de graves, porém ele acaba perdendo quando se fala de P2. Além dele não ter uma entrada P2 e precisar usar o adaptador ali, o som que sai do P2 do Meizu é melhor do que o do Nubia. Nenhum dos dois possui entrada para cartão de memória, então a memória disponível interna aí de 64 GB nos dois vai ter que ser suficiente para você usar tudo. Obviamente que 64 GB é bastante coisa e, sinceramente, eu que tenho muitos arquivos, mas muitos arquivos mesmo, e só meu WhatsApp quando volta já consome 15 GB praticamente aí, é suficiente para mim. Eu não sei para você, né? Isso aí já depende se você armazena muito filme ou grava muito vídeo em 4K, alguma coisa do tipo. Bom, falando das câmeras, a gente tem duas câmeras aí de 13 megapixels na traseira do Nubia, né? Uma lente da Sony aí MX258 com abertura f2.2, grava em até 4K, 30 fps, Full HD 60 fps. E também temos uma câmera frontal aí de 16 megapixels f2.0 que grava em Full HD, que grava muito bem por sinal. Inclusive ela ainda consegue ser um pouco melhor do que a do Meizu para fazer gravação de vídeo aí, no caso a câmera frontal. Já no Meizu a gente tem uma lente aí da Sony também, só que é um sensor mais evoluído, é o Sony IMX386, tem abertura f2.0. Não tem uma segunda câmera para fazer modo retrato, assim como o Nubia, porém ele tem estabilização ótica e ainda tem foco a laser, que são bem legais aí. Grava também na câmera traseira 4K 30 fps, porém não faz Full HD 60 fps. Já a câmera frontal de 5 megapixels aí grava vídeo em Full HD também com uma ótima qualidade, ela tem abertura f2.0 aí e também faz ótimos vídeos. Então vocês vão poder checar aí nos vídeos as imagens que eu vou deixar aí tiradas com cada um. E uma verdade seja dita, a câmera do Nubia sofre muito mais em low light, porque tem uma abertura, né, da lente f2.2. Pode parecer que não é muita coisa frente ao 2.0 do Meizu, porém, cara, vocês vão ver aí no vídeo que faz muita diferença. Bom, aqui vocês podem ver a diferença, ó,
como a imagem é bem mais estável no Meizu, porque ele tem estabilização ótica, então eu vou me mexer aqui. Vocês podem ver como balança bem menos no Meizu do que no Nubia, né? E olha como a imagem também é mais clara, ó. Então, realmente, principalmente para o low light, a diferença é muito grande das duas câmeras aí. Olha dentro do computador ali para vocês verem. Olha como você enxerga lá com a câmera do Meizu, com aqui você não enxerga. Agora aqui, ó, mexendo, balançando, os dois smartphones um do lado do outro. Olha o monitor, tá vendo? Como quase não balança no Meizu, a estabilização ótica faz toda a diferença. Bom galera, esse aí foi meu vídeo comparativo entre o Nubia Z17 Lite e o Meizu Pro 6 Plus. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, eu vou deixar minha opinião final aqui. Na minha opinião, eu gostei muito mais do Meizu Pro 6 Plus, sinceramente. Ele é um smartphone muito mais completo que o Z17 Lite. Ele tem uma pegada muito mais de top de linha do que o Z17 Lite. Então foi isso aí mesmo, galera. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.